Que a paz do Senhor esteja com todos. Hoje o Espírito Santo pôs isso no meu coração. Bom, o Espírito Santo pôs no meu coração para despertar os filhos de Deus, para despertar os filhos dele, do qual fazem parte dessa grande festa, desse banquete celestial, que será no céu, nas bodas do Cordeiro. Por essa razão me convém, todavia, vir e alertar os meus irmãos. No entanto, o que o Espírito Santo pôs então no meu coração? Todavia, o que o Espírito Santo pôs no meu coração é falar aos meus irmãos, aos santos em Cristo Jesus, para despertá-los. Sendo assim, meus irmãos, hoje o tema que eu trago é as igrejas tradicionais que mais e melhor representam o ministério dos fariseus. Eu vou começar por aqui citar muitas dessas igrejas. Igrejas em que se veem como os detentores da salvação. Igrejas em que ocuparam o lugar de Deus. Igrejas em que colocaram-se como juízes. Igrejas em que a libertinagem ela é natural. Ela é uma doutrina. Igrejas em que os libertinos não são corrigidos, não são repreendidos, não são coagidos severamente e biblicamente. Bom, a primeira igreja tradicional que representa os fariseus, queridos irmãos, é a igreja católica. Logo, nessas igrejas, o Espírito Santo não tem liberdade. O Espírito Santo não tem voz. O Espírito Santo é morto. Essas igrejas são igrejas, ou melhor, essa igreja é a igreja de Satanás. O diabo lá tem assento. O diabo lá é o Senhor. O diabo lá manda. São igrejas idólatras, ou seja, igreja idólatra, que o diabo é rei e é senhor. Em primeiro lugar, a igreja representante dos fariseus, do ministério farisianos na terra, é a igreja católica. Bom, falando de outras igrejas tradicionais, sétimo dia, desculpa lá, mas não são igrejas evangélicas. Bom, igrejas em que os fariseus têm, ou seja, igrejas que representam bem os fariseus, são essas igrejas. Santidade lá é morta. Santidade lá, todavia, não existe. A pergunta é, tem salvo na católica? Não, não tem. Eu te provo biblicamente que não tem salvo na católica. Vamos no sétimo dia. Tem salvos no sétimo dia. Desde que a mesma se levanta, ou seja, desde que a mesma igreja, que não seria até igreja mais seita, detona a doutrina bíblica, a verdadeira doutrina do Evangelho, ok? Detona a divindade. Sendo assim, e cria os seus pretextos, ok? Para pecarem, para desviarem, e vejam-se como os salvadores, vejam-se como os detentores da salvação, vejam-se como os mais santos. Eu vos provo desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Se é que há salvo nessas igrejas, esses salvos vão sair.
Mas eu te afirmo que não tem salvo no sétimo dia nem na católica. Depois, igrejas tradicionais espíritas. Nesses, irmãos, sétimo dia ainda digo que ainda tem como o Senhor salvar. Ter pessoas que se salvem. Mas igrejas quimbanguistas, espíritas, toquistas, são igrejas do diabo. Igrejas africanas tradicionais espiritistas. Irmãos, são igrejas de Satanás. Bom, igrejas que representam bem o ministério dos fariseus, que entre os irmãos também dizem que são irmãos. Bom, são evangélicos, entre aspas. Igrejas que na verdade dizem que são seguidores de João Batista. Se dizer que pregam arrependimento, bom, não estaria eu aqui afirmando que os mesmos pregam. Porque santidade no verdadeiro sentido da palavra nessas igrejas não existe. Porque nas igrejas congregacionais, nas igrejas batistas, é natural beber. É natural ir na piscina, mostrar o peito, mostrar as pernas. É normal na igreja batista isso acontecer. Um copo de vinho para eles é normal. Eu já vi pastores das igrejas batistas na piscina a consumirem o álcool, vinho. É normal. São igrejas farisianas, metodistas, são igrejas farisianas, aliás, igrejas carnais, aventureiros, onde é proibido pregar inferno, é proibido pregar pecado, é proibido falar de santidade, é proibido falar de feiticeiros. Temem os bruxos, porque muitos dos feiticeiros estão nas suas igrejas. São fariseus, farisianos, representam bem o ministério dos fariseus. Igrejas Iera, Ieba, Ieia. Irmãos, sinceramente, essas são igrejas onde o Espírito Santo é morto, não existe. Tem mais bruxo dentro dessas igrejas, mortos, pastores frios mornos, porque eu não entendo um pastor que morre por tala. Para aqueles que não conhecem tala, tala é uma bomba, uma famosa mina tradicional. Para o mundo que não conhece o que é tala, que é a febre em Angola, na África, é um tipo de magia negra em que os africanos, pelo espírito de Satanás, inventaram a famosa mina tradicional que eles lançam para quem eles querem fazer mal. Então, vulgarmente, chama-se tala. É um feitiço. É uma ferramenta do diabo que eles lançam. E a tala é lançada para diversas partes do corpo, a qual eles todavia querem lançar. Então é denominada tala. Então não entendo santo homem de Deus que morre por tala. Desculpa, não é santo homem de Deus, é aventureiro. Então, nessas igrejas, o Espírito Santo está calado. Bom, profeta, pregador, estás a confrontar os teus irmãos? Não, eu estou a despertar os meus irmãos. E se falar das testemunhas de Jeová, esses não são meus irmãos. Dessas que eu falei anteriormente, toquistas, quimbanguistas, nunca, jamais vão ser meus irmãos. São filhos do diabo, não podem ser meus irmãos. Não são meus irmãos. São igrejas onde o diabo tem assento. Bom, falando então dos meus irmãos, os pentecostais, os assembleanos representam bem o ministério dos fariseus. Para essas igrejas, dizem que são os detentores da salvação. São juízes. Segundo eles, são a maior igreja evangélica. Se alguém não for da Assembleia de Deus Pentecostal, para ele está em pecado, para ele está perdido. Veja o que os reverendos deles estão a fazer.
que na teoria dizem que são de Deus, na prática são corruptos. Desculpa lá, mas é a verdade. Eu não estou a ferir ninguém, eu estou a falar a verdade. Desculpa, meu irmão, tu que és santo, que ainda estás nessas igrejas, eu estou a despertá-lo pela orientação do Espírito Santo. Eu não estou a confrontar-te, eu estou a te despertar. Eu quero que tu acordas, porque tu estás a dormir dentro dessas igrejas. Desperta, meu irmão. Cristo está às portas. Já falei, metodistas, sétimo dias, congregacionais, Assembleia de Deus Pentecostal, a nível mundial, e se há mais igrejas que eu não conheço, também está incluída nessa lista. São igrejas onde o diabo tem assento. Agora a questão é, o pregador, o profeta falou daquelas igrejas lá atrás, aquelas são igrejas do diabo. Quantos assembleanos têm salvo nessas igrejas? Tem salvos. Mas precisam despertar. Precisam despertar. O diabo é astuto. O diabo é astuto. Mas quero chamar aqui a atenção. A atenção dos assembleanos e dos demais evangélicos que também estão assim perdidos e se tornaram fariseus. Quando o teu pai na fé, ou seja, a unção que te representa, ou seja, a unção que tu honras é a unção que te representa. Quando o teu pai é desviado, todos vocês estão vendidos. Eu aprendi com um pastor, cujo nome não vou dizer aqui. E se ele me está a ouvir, ele vai lembrar. Ele uma vez diz assim, uma vez ele disse assim para nós: coitado, ai da ovelha que cai na mão de um pastor feiticeiro, de um pastor aventureiro. Ele foi meu pastor na Assembleia de Deus Pentecostal. E eu isso guardei e aprendi. E hoje as pratico. E graças a Deus, pelo Espírito Santo de Deus, Deus ainda mais me despertou, mais me ensinou, mais eu aprendi com Deus. A unção que tu honras é a unção que te representa. Quando o teu representante é vendido, todos vocês estão vendidos. Despertem, despertem, se voltem para Cristo.